Olá, irmãos e irmãs, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua casa. Amém? Estamos iniciando mais um domingo, uma escola dominical, para aprendermos da palavra do Senhor. Nesse primeiro momento, eu queria deixar um recado para a igreja, que mediante as novas medidas governamentais aqui no nosso estado, em que São Paulo voltou para o estágio vermelho da pandemia, né? Então, os nossos cultos presenciais, eles foram suspensos, né? Então, eles estão temporariamente suspensos até que sejam adotadas novas medidas pelo governo estadual. Outro aviso importante também é que os nossos cultos das sexta-feira, estes estão suspensos, né? A partir já da próxima semana, nós não teremos o nosso culto da sexta-feira. Os demais cultos, terça-feira pela manhã às 9 horas, quarta-feira às 20 horas, e culto de louvor e adoração nos domingos às 18 horas, eles vão continuar sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook. Então, você que é membro em nossa igreja metodista em Vila Penteado, e você que nos acompanha nas nossas programações, poderá assistir ao vivo a transmissão que será feita via Facebook pela liderança da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Hoje eu queria conversar um pouquinho com os irmãos com relação a possuir a medida para transbordar. E para nos auxiliar neste tema, nós vamos ler o livro de Lucas, no capítulo de número 6, versículo de número 38. Diz assim: Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Glória a Deus. Eu queria conversar com os irmãos sobre esse tema para nós fazermos uma reflexão de qual é a medida, qual é a proporção que nós temos do Espírito Santo em nossa vida, qual é a medida da presença de Jesus Cristo no nosso modo de viver, o quanto nós espelhamos a misericórdia e o amor de Jesus Cristo. Esta passagem da palavra do Senhor se dá quando Jesus se reúne com os seus 12 apóstolos e uma multidão de discípulos. E ali então Jesus começa a conversar com eles, e lá no versículo de número 20 desse capítulo de número 6, Jesus fala para os 12 apóstolos e esta multidão de discípulos que estavam lá, ele diz assim que eles eram bem-aventurados, porque o reino de Deus era deles. E quando eu vi este versículo de ser uma pessoa bem-aventurada, eu me sinto uma pessoa privilegiada. E aí, então Jesus continua a falando com eles, porque por intermédio do reino de Deus, que era dos apóstolos, é meu, é seu, que está assistindo, mediante a sua entrega, a sua adoração a Jesus Cristo, este reino nos traz alguns benefícios. Jesus começa a explicar para os apóstolos e aqueles discípulos que o choro deles iriam se findar, que as suas dores iriam ser curadas. E então Jesus começa a explanar uma série de benefícios advindas deste reino a qual eu pertenço. Mas depois desses benefícios, Jesus ali fala de alguns deveres que este reino traz sob incumbência, não é? E então, dentre estes deveres,
Jesus ali então relata que a gente deve oferecer a outra face quando somos esbofeteados, não é? Jesus ali fala que nós devemos dar a nossa túnica para aquele que sente frio, que nós devemos emprestar sem esperar que seja devolvido. Então, Jesus fala uma série de deveres dos habitantes deste reino de Deus. E então, Jesus termina esse diálogo com aquele povo com este versículo que nós acabamos de ler. E lá no finzinho do versículo 38, então, é que Jesus fala: dai e ser-vos-á dado. Eu aprendo com isso, amados irmãos, que quando somos pertencentes a este reino de Deus, nós podemos ser pessoas simples, não abastecidas financeiramente, mas pelo fato de sermos habitantes deste reino de Deus, nós somos pessoas bem-aventuradas, porque sobre nós vem o Espírito Santo de Deus, que é algo maravilhoso, que é algo muito valioso, porque no mundo que nós vivemos hoje, muitas pessoas não têm esta presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E por não ter a presença do Espírito Santo, padecem necessidades, padecem doenças, padecem coisas ruins. Não que o cristão não viva estas coisas, mas mediante a presença do Espírito Santo, por intermédio do reino de Deus, vem sobre nós uma paz diferente, vem sobre nós uma alegria diferente, vem sobre nós duas coisas que é fundamental para esse entendimento que eu queria passar aos irmãos agora de manhã, que é a misericórdia e amor, duas coisas que o mundo tem escassez. Poucos vivem com misericórdia do próximo. Poucos vivem no amor ao seu próximo. E quando nós recebemos a presença do Espírito Santo sobre nossa vida, somos bem-aventurados, porque o Espírito Santo inunda a nossa vida do amor e misericórdia de Deus. E basta a nós, cristãos, termos uma relação com esse Espírito de Deus para que ele cresça em nós, para que ele venha a ter uma medida cada vez maior sobre a nossa vida, uma medida recalcada, sacudida da presença do Espírito Santo, aonde a gente consegue conversar com Deus constantemente e podemos sentir a sua presença sobre nós. Por isso, nós fazemos a diferença por intermédio da misericórdia e o amor de Jesus, fazemos a diferença com o nosso próximo que ainda não viveu essa experiência. E quando nós temos desta presença sobre a nossa vida, nós temos condições de dar ao próximo o amor e a misericórdia e a alegria e a paz que só o Espírito Santo tem para nos oferecer. Por isso que quando nós praticamos a palavra de Deus em oferecer ao meu próximo da misericórdia e da graça de Deus, claro, além dos deveres que Jesus Cristo bem relatou aos discípulos nesta passagem, o irmão ou irmã pode pegar lá um pouquinho antes do versículo 20 até o 30, 35, e ver o reino de Deus ali, transcrita pelas palavras de Jesus. Nós temos sim que também nos oferecer em subsídio financeiro, em subsídio na alimentação, subsídio na vestimenta, subsídio nos remédios, subsídio no abraço, no aconchego. E isso é a misericórdia e o amor de Jesus ao nosso próximo. E nós temos que viver, porque quando vivemos desta presença do Espírito Santo, aquele que olha para nós vai enxergar
a medida de Jesus Cristo em nosso ser. Vai enxergar em nós qual é o tamanho da presença de Deus em nossas vidas. E desta forma nós poderemos, então, ser testemunha deste reino a toda pessoa que necessitar daquilo que nós temos para dar. O versículo que temos hoje para nossa meditação, ele se encerra dizendo que com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo, não é? Então, amados irmãos, a mesma medida da presença de Jesus que está sobre nós. As pessoas vão olhar em nós e vai perceber o tamanho da graça, da misericórdia e do amor de Jesus que habita em nossas vidas. E desta forma, nós poderemos passar, dar a esta pessoa o amor e o reino de Deus. E a palavra diz que nós damos, porque dando nós vamos receber da parte do Senhor uma medida sacudida, uma medida transbordante. Quanto mais nós transmitimos a presença de Jesus, quanto mais nós damos da graça de Jesus ao nosso próximo, mais o Espírito Santo sobrevém sobre nós, mais ele nos enche da sua alegria, mais ele nos enche com a sua presença, para que a gente viva o algo novo de Jesus a cada manhã. A cada manhã nós nos levantamos e o Espírito nos traz uma palavra, o Espírito nos traz uma nova visão do reino de Deus, do qual nós pertencemos. O reino de Deus, amados irmãos e irmãs, nós temos que vivê-lo não com a letra, não só com um bom discurso. O Evangelho não pode ser apenas uma pregação de palavras bonitas, uma pregação apenas de uma excelente exegese, que é a tradução para a tradução ilustrativa para os ouvintes. Não é assim que se faz um bom evangelho. O bom evangelho se vive no versículo de número 38, dando da presença de Jesus, dando da misericórdia e do amor de Jesus aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos e irmãs, aos nossos familiares. Com isso eu quero dizer, irmão e irmã, que é importante que você fale para mim sobre a misericórdia e o amor de Jesus, porque à medida que você passar para mim, Deus vai inundar a sua vida desta presença. E o inverso também é verdadeiro, quando eu falo com você, irmão, irmã, quando os pastores falam com a igreja, que somos nós, quando qualquer membro fala com qualquer outro irmão, é importante absorvermos aquilo que o irmão está falando, porque é desta forma que nós recebemos da presença e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, e é assim que ele inunda a igreja com a sua presença, não é? E desta forma, nós vamos viver, como diz o final do versículo, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E é assim que o cristão deve viver para exalar o perfume de Cristo. E eu quero deixar mais um versículo com os amados irmãos, que está lá no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo de número 6, versículos 7 e 8, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém, amados irmãos? Portanto, a medida que o Senhor quer que nós vivamos é a medida da ceifa do Espírito Santo, que nós possamos ceifar na vida da igreja, da família, dos amigos e amigas, da presença do Espírito Santo que habita sobre nós. Você faz parte
desta missão de anunciar, de dar a boa palavra, a medida sacudida ao próximo. Nós, Igreja de Cristo, temos esta missão. Que possamos, amados irmãos, vivermos esta medida transbordante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, abundante na vida da igreja. Nos ensina, Senhor, a transmitir a tua presença em nossas vidas, por intermédio do nosso testemunho. Muda, Senhor, a nossa fala e o nosso comportamento, de acordo com a tua vontade. Que seja assim sobre toda a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo na presença de Jesus. Amém.